porque hoje é segunda-feira, dia de Coluna Mundos e Fundos de Educação Financeira com Samuel Barbi. Mundos e Fundos, com Samuel Barbi. Depois de um longo e tenebroso inverno, Samuca se encontra aqui ao vivo no nosso estúdio. Aê! Boa tarde, Samuca! Finalmente de volta, Fernandinha. Ale, é um prazer estar com vocês e com toda a nossa comunidade. Daí, é uma alegria. Samuca, qual é o lugar que você mais gosta de BH? Ai, minha casa, pode? Claro. Não tem como. BH é sinônimo de família, de casa, de amor, de comida confortável. Não tem nada melhor do que BH, né, gente? Você tá pra ganhar um filho. Isso. Não é isso agora? Quando esse filho tiver em idade, assim, qual é o primeiro lugar, assim, que você quer levá-lo em BH? Ai, gente, eu adoro aquele mirante lá perto do palácio, né, dos Mangabeiras ali. Eu acho lindo aquele lugar. Bom lugar. É um bom lugar para começar a apresentar o Belo Horizonte para o seu filho. Com certeza. Vamos lá, então. Qual que é o tema de hoje, Samuca? Fernandinho, o tema de hoje é imprima dinheiro e seja feliz. Vai. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Pois é. Eu acho que, assim, é interessante porque é óbvio que esse título carrega aí uma série de ironias, né? Mas, assim, por que eu tô trazendo esse título? Eu me lembro quando eu estava com 15 anos na escola, primeiro ano, uma amiga minha, a gente estava estudando sobre história do Brasil e etc. E o professor de história explicando por que o Brasil era tão endividado, enfim. E aí, nessa história, uma colega minha levantou a mão e falou assim, professor, por favor, eu queria saber uma coisa, assim, por que o governo não pega e, já que ele tem a máquina de dinheiro, ele não imprime o dinheiro e paga a dívida, né? E todo mundo caiu na gargalhada, né? Tipo, na hora, assim, porque às vezes a gente nem tem o conhecimento propriamente dito, mas é uma solução tão simples, né? Que, tipo assim, ela beira o ridículo, né? Do tipo, se fosse tão fácil assim, por que a gente já não teria feito, né? E aí eu me lembro dessa história e fico rindo muito, até porque, assim, foi muito legal como que o professor conseguiu responder aquilo numa tranquilidade. Porque, assim, não é expertise de um professor de história responder sobre essa situação de economia. Ele respondeu de uma maneira muito legal, mas vamos guardar a resposta para depois. Por que eu estou trazendo esse tema? A gente está num momento agora que está afetando bastante o mercado financeiro. Então, todo mundo que tem investimentos e tal está acompanhando. Hoje, eu acho que a Bolsa, até o momento que eu entrei aqui, devia estar caindo uns 3%. Então, obviamente, está todo mundo assim meio tenso. E por que isso, né? A gente está discutindo agora uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e que vai trazer aí um acréscimo de 145 bilhões, né, no gasto, além do teto de gastos que a gente tem colocado. E para que isso, né? A gente lembra lá do período das eleições, chegamos a comentar sobre isso algumas vezes, a questão é, o Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, seja como for, ele tem o valor hoje, né, garantido de R$400 para o ano que vem, e precisa ser discutido esse valor exatamente para levar o valor para 600, que é o valor que está vigindo atualmente. E aí, essa proposta, ela vem aí com a possibilidade de ampliar esses gastos, e isso afeta, obviamente, o déficit do setor público. Agora, a gente já falou também aqui no programa sobre a necessidade, a importância que a gente tem de apoiar as pessoas mais pobres, de garantir isso. O que me preocupa não é necessariamente os 145 que podem se estender a 200 bilhões e que vem garantir esse recurso para a população. O que me preocupa é um texto que veio junto com a PEC e que levou um risco muito grande no mercado financeiro que eu acho que é interessante a gente debater. O que foi esse texto, esse trecho, né? Ele veio citando uma coisa que a gente chama de teoria monetária moderna. E vocês já perceberam, eu sou economista um pouco mais liberal, eu sou um economista, né, que tem uma visão mais mainstream, né, mais tradicional da economia. E a gente tem, obviamente, como em todo o campo do conhecimento, pessoas que divergem dessa situação. Eu acho importante a gente trazer essa visão. Qual que é essa visão da teoria monetária moderna? Eles entendem, por meio de manipulações algébricas, de cálculos matemáticos, enfim, que o déficit público, ou seja, o gasto excessivo do governo, ele não gera descredibilidade. Porque o governo pode simplesmente, como ele é monopolista da moeda, ele é dono da moeda, ele pode ir lá, igual a minha colega perguntou, e imprimir dinheiro. Porque se o governo imprime o dinheiro, ele paga os títulos que ele mesmo emitiu e tudo bem. E aí essa teoria entende, então, diferentemente do que eu acredito, mas ela entende que se você emite dinheiro, o governo emite dinheiro,
O governo, então, vai estar estimulando a economia de uma certa forma e depois ele pode, em última instância, se ele perceber que aquilo gerou inflação, que é o grande problema da emissão descontrolada de dinheiro, ele aumenta a taxação para poder destruir a moeda e gerar um novo balanceamento. Então, qual que é a questão aqui? O que me preocupa não é o furo do teto de 146 bilhões, mas é o que a citação da teoria monetária moderna significa para o nosso arcabouço fiscal, de responsabilidade fiscal no país. E aí, qual que é a situação? A partir do momento que o governo interpreta que não existe um limite, que eu posso literalmente imprimir dinheiro à torto e à direita e cumprir com todas as necessidades da sociedade, o que esses teóricos desconsideram é o que a gente chama de efeito crowding out. Aí a gente fala assim, poxa, por que tem que dar esses nomes em inglês para essas situações, né? Eu chamo assim, vamos traduzir? Então, crowding out em inglês é expulsão. E o que significa o efeito expulsão que eles desconsideram? É o seguinte, a partir do momento que o governo ele investe ou ele aumenta muito seus gastos emitindo moeda, ele expulsa a iniciativa privada, entende? Por que ele faz isso? É um desdobramento, certo? Então, esse efeito está explicado nas primeiras aulas de economia, assim. Mas o que é isso? Tipo, quando o governo ele gasta muito, investe muito, ele coloca muito dinheiro na economia à torto e à direita, achando que não existe um limite para gasto, o que você vai ter como contrapartida? Você tem uma economia internacional. E aí isso afeta câmbio, isso afeta uma série de outras condições. Mas nessa situação ele gera uma descredibilidade tal e um aumento de taxa de juros para compensar essa situação que a iniciativa privada não investe mais. E se ela não investe, o que acontece? O setor público ele não produz efetivamente, e aí eu tenho um desbalanço entre oferta e demanda. Então, o que acontece? Eu tenho muito dinheiro no mercado, mas eu não tenho produtos que correspondem a esse dinheiro que está em circulação. E hoje, se a gente pensar no Brasil, a gente tem que, assim, a média da população brasileira é de pagar 150 dias de impostos da sua produção. Então, nós temos 365 dias no ano, 150 dias ficam para o pagamento de impostos. Se o governo vira e fala, vamos aumentar mais impostos, isso vai comprometer mais dias de trabalho, isso piora a qualidade de vida da população. Então, a gente tem batido muito nessa tecla de que... Samuca, e qual seria a solução? Assim, porque a gente escuta, né? Tem escutado mesmo as críticas do mercado e tal. Mas qual seria, então, a solução? Porque tem esse auxílio emergencial, que foi, inclusive, prometido, e as pessoas, de fato, tem muita gente que está sem comer, o país, né, está precisando se reerguer. Qual seria, então, a solução? A solução é responsabilidade fiscal, é igual ao nosso orçamento, porque essa teoria ela entende que o governo não tem a limitação que a gente tem como famílias. Fala assim, se você está endividada, Fernandinha, tipo assim, o que eu vou falar para você fazer? Olha, você vai ter que cortar gasto e você vai ter que aumentar a sua receita. O governo é a mesma coisa, o governo teria que, uma vez que ele está em déficit, ele tem que cortar gastos de determinadas situações ou melhorar a qualidade do gasto. E, ao mesmo tempo, procurar fontes alternativas de receita. Isso é um balanço equilibrado, porque senão a gente está sempre ampliando o déficit e isso gera uma situação em que nós temos um descontrole das contas públicas. E esse descontrole das contas públicas, gente, invariavelmente ele cai sobre a população. Seja em forma do endividamento público que leva o aumento dos impostos, que a própria teoria monetária moderna está colocando. Então, você tem duas saídas. Ou o aumento de imposto, certo? Ou então a inflação, porque isso gera inflação. Então, assim, a inflação, ela gera miséria para a população, o que a gente não quer é isso. Quando você tem uma estrutura de responsabilidade fiscal em que você modela o gasto do governo para que ele seja um gasto mais adequado para as pessoas, não tem problema de você tirar de uma determinada área e passar, por exemplo, para a área social, mas você tem que tirar de alguma coisa. Às vezes você tem excesso, por exemplo, de desoneração fiscal para algumas áreas que são beneficiadas. Você precisa tirar benefícios de algumas áreas e repassar para outras que são mais prioritárias. Mas se você ignora a regra do jogo de que existe um teto, você gera uma situação que é de escalonamento. E a gente viveu muito isso. Por isso que eu acho que o pessoal riu bastante quando ocorreu essa pergunta, porque assim, eu sou da década de 80, né? Então, quem viveu década de 80, década de 90, viveu um processo inflacionário. 80 principalmente, né? Exato, e sabe o que significa isso. E aí, quando a gente fala, e caiu muito no descrédito ultimamente, você fala, poxa, o Brasil pode virar uma Argentina, pode virar uma Venezuela, pode virar uma Turquia.
Bem, esse é o caso, esse que é o problema. A gente não pode ignorar essa situação, senão a gente vai rumar para essa situação. Então, assim, a responsabilidade fiscal, como eu falo, ela independe se você é de direita, se você é de esquerda. Você tem que entender que, se o governo não tiver responsabilidade fiscal, nós temos ou acréscimo de impostos ou a geração de inflação por conseguinte, entendeu? E isso impacta absolutamente o mercado financeiro e a vida real das pessoas. Então, assim, eu não estou falando aqui defendendo só porque os ativos vão desvalorizar e quem tem muito dinheiro vai perder dinheiro. Não é isso. Eu estou falando para a vida da pessoa comum, da pessoa como eu, você e tal, que tem que ir no supermercado e comprar coisas, né? Então, a gente tem que observar que, sim, temos que dar apoio, temos que observar o lado social. Como eu falei, o problema não são 145 bilhões. Mesmo porque, né, Samuca, a gente já tem um bom tempo que o cidadão comum já está sofrendo com a inflação, né? A gente já está pagando muito caro em muitos produtos, né? E a questão é que, tipo assim, se as coisas não forem controladas, elas vão piorar. Então a gente vê que teve uma desaceleração brutal da inflação nesse último ano por conta do aumento da taxa de juros. Então, hoje a gente está na faixa de 5,7. Que foi você que explicou pra gente aqui como é que funcionava isso lá atrás, você lembra? Eu falei, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar um momento em que a inflação será controlada. E mesmo com o governo furando o teto de gastos, mas furando num limite aceitável. O problema é se você literalmente tira esse limite e fala assim, não existe um outro limite, não vamos colocar e a gente não acredita que esse limite exista. Essa questão da citação da teoria monetária moderna dentro do arcabouço da PEC me preocupa porque aí a gente não vai ficar em 145, em 200 bilhões. A gente pode mudar isso para literalmente não ter um limite. Se não tiver um limite, o fosso da inflação, infelizmente, ou o fantasma da inflação, volta. E foi isso que o meu professor de história magistralmente explicou lá atrás, que inclusive me influenciou a estudar economia e entender o porquê que as questões não são tão simples quanto parece. Nunca é, né, Samuca? Nunca é. É isso, meu querido. Quem quiser saber mais, só entrar lá no Mundos e Fundos. Pode me procurar no @ssbarbie lá no Instagram. Então pronto, é isso. Um beijo pra você. Boa semana, até daqui a 15 dias já é Natal, como é que é? Eu acho que é. Samuca, depois. Você pode fazer da próxima vez uma coluna pra ajudar a galera a começar o ano a poupar. É uma boa, hein? Se tiver um dinheirinho sobrando, investir. Começar o ano de 2023 de uma forma diferente. Mudado, com o pé direito. Mudado com o pé direito. Um beijo, meu querido. Outro pra vocês, até mais. Valeu!